Sejam todos bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, vulgo FC, e estamos aqui para falar mais uma vez sobre The Last of Us. A diferença é que hoje estamos encerrando essa saga, pelo menos essa temporada, e agora vamos falar sobre esse episódio. Como é que foi? Claro, sempre bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Lembrando que mais uma vez é a minha opinião, é a nossa opinião do que a gente acha sobre a série. Então, se você concorda, comenta aí. Se você discorda, comenta também. Comentário sempre é bem-vindo. Ah, claro, se inscreve no canal também, tá? Se inscreve que a gente está precisando de inscritos para mostrar para o YouTube que a gente está vivo. Então, assim, gente, foi jabazinho feito, vamos pro vídeo. A gente começa esse episódio falando sobre uma personagem nova que está sendo introduzida, que é a Ana, que ela está nesse momento de desespero, ela está grávida, visivelmente nessa cena. Isso dificulta toda a questão da locomoção dela. E ela está tentando se abrigar porque ela está fugindo de alguma coisa. A gente imagina que seja infectado ou infectados, né? Porque a gente não viu até então o que estava acontecendo atrás dela. E ela passa por essa floresta e consegue se abrigar de uma casa. Essa casa ela tenta fazer o possível de se proteger no quarto, mas o infectado acaba invadindo realmente. Existe um combate ali, uma luta, e ela consegue matá-lo com um canivete. Esse canivete a gente percebe que é um canivete conhecido na série. Mais tarde vem a se revelar como o canivete da Ellie. Então, nesse momento a gente percebe que a Ana, essa mulher, ela é a mãe da Ellie, né? Claramente a gente percebe quando ela realmente dá o nome da criança, né? Óbvio, né? Mas a gente saca pela questão do canivete, pela situação toda, por ela estar grávida, por não estar fugindo infectada, por ser no meio do nada, não condiz nada com o que acabou no último episódio. Não que isso seja obrigatório, né? Estamos falando de uma série, narrativas são construídas. Mas por fim, após essa luta com o infectado, ela consegue matar o infectado, mas ele acaba ferindo, cortando, mordendo ela e passa o fungo para ela. A criança nasce nesse processo, pula para fora da barriga dela e ela corta o cordão umbilical no desespero, porque ela não quer isso para a filha dela, né? Óbvio. Então, já percebeu que ela foi mordida, já percebeu que foi arranhada, então para ela já não tem, é um caminho sem volta. Então ela tenta salvar a filha dela desesperadamente. Aí ela pega a criança, fala que ela é forte, que ela é isso, minha Ellie. Eu não gosto desse recurso. Eu sei que é um recurso de você tentar exaltar o protagonista com as pessoas em volta elogiando. Eu acho que é um recurso legal, mas quando ele é exageradamente feito, como ocorre nessa série, eu acho que fica meio, meu Deus, de novo. Tudo bem, gente, a gente tá vendo a série, não tem necessidade disso, meu Deus. Mas tudo bem, corre bastante a coisa narrativa da série, então segue vida. Por fim, após isso, a Marlene chega com os vagalumes, depois de um bom tempo, e ela percebe toda a situação e ela fica horrorizada. E a Ana pede para que a Marlene fique com a criança, cuide dela, porque ela cortou antes de ser infectada. Mentira, né? A gente sabe que não foi bem assim, né? Mas ela tem que jogar a conversa dela, porque ela quer que a criança sobreviva de qualquer maneira, né? É aquele instinto materno, não tem jeito. Por fim, a Marlene não queria, acaba fazendo, ficando com a criança. E por fim ela acaba matando a Ana, que não tem um caminho sem volta. A Ana pede por isso, na verdade. Daí te corta pro tempo atual, os nossos protagonistas. A Ellie tá muito abatida ainda nesse episódio. Ela sofreu muito no episódio passado, no episódio 8. De uma forma como não tinha acontecido nessa jornada dos dois. Porque eles passaram por muita coisa, mas tudo que a Ellie passou no último episódio, que foi muito bom, inclusive, vou deixar o card no final, gente. Vejam se não viram ainda. Seria estranho vocês estarem vendo o comentário do 9 sem ter visto o 8, mas quem sabe, né? Então, por fim, ela foi muito abalada na situação do último episódio, porque ela passou por quase o episódio todo sozinha. E por tudo aquilo foi muito brutal. Então, consequentemente, ela tá muito abalada ainda. O Joey, ele, nesse começo, tipo, desse episódio, ele tenta fazer de tudo pra animá-la, puxa assunto, fala da filha dele, puxa assunto, fala que tá muito calada, nananã. E ela vai meio xoxinha até eles forem contornar um pedaço na cidade, para continuarem a jornada deles chegarem até os vagalumes. E ela começa a subir numa região que a gente não consegue vê-la, até o Joey conseguir ir atrás dela. E daí a gente vê o que ela encontrou, que ela tá tão empolgada, tão animada que a gente não viu nesse episódio. Então, cara, ela encontra uma girafa.
E ela fica assim, meu Deus, uma girafa. Eu nunca tinha visto, embasbacado olhando. O Joey até dá um pedaço de mato, de relva, de planta, de qualquer coisa que esse bicho come, pra ele dar pra ela. E ela faz, né? Toda feliz, toda animada. E ele fica muito contente com isso, lógico, porque ela estava muito mal depois das últimas coisas que aconteceram. E esse foi o ponto alto do episódio para reanimá-la, né? Eles veem um bicho, veem um espaço enorme, como esse bicho é gigante, que eles estão bem alto. E daqui tem uns momentos de reflexão, ela está bem feliz ainda e tudo mais. E ele, nesse momento, tenta convencê-la de que seria de repente interessante eles voltarem, né? Ela podia parar essa jornada dela, ela não precisa fazer realmente isso, e poderiam voltar para onde o Tommy estava, o irmão dele e a Maria. Era um lugar bom, poderiam viver bem, e ele acaba tentando convencê-la disso. Eu acho que é uma questão de instinto mesmo, né? Ele tem receio, ainda mais depois do último episódio, que ele ficou com muito medo de perdê-la. Aqui nesse episódio a gente vê que a relação está estabelecida entre pai e filha, claramente. O jeito que ela se comporta, o jeito que ele se comporta, principalmente, que ele não demonstrava muito. Esse episódio a gente vê que ele conversa muito com a Ellie sobre a questão da filha dele, que elas iam gostar uma da outra. Não estou comparando vocês, mas você vê aqui explicitamente o carinho dele por ela. Isso reflete pelo fato de que ele esteve muito perto de perdê-la no último episódio, muito perto de perdê-la. Então, assim, já era claro pra gente que ela não era mais uma carga em troca de alguma coisa há muito tempo. E, sem dúvida nenhuma, aqui ficou completamente explícito e claro pra todo mundo que não tem como, já não era mais uma carga. Eu tô pulando etapas. Eles seguem, tentando chegar no local que os vagalumes estão. E nesse momento eles são capturados. Desculpe. Minha garganta tá uma maravilha. Tá indo embora a voz, ainda bem que eu tô gravando isso logo. Depois eu poderia não ter voz mais pra gravar. Por fim, eles são capturados pelos vagalumes. A gente descobre que é o grupo de vagalumes. Um grupo armado que leva eles até uma instalação que parece um hospital. O Joey acorda numa cama, Marlene tá do lado dele e começa a contar a situação e tudo mais, agradece pelo fato dela estar lá, que eles vão ter mais uma chance, etc e tal. Aí ele pergunta pela Ellie que ele quer ver, ela falou que não é possível, que ela vai passar por uma operação, uma cirurgia. Ela, como assim cirurgia? Porque eles vão tentar extrair do corpo dela o Cordyceps, é assim que se chama na série, eu nunca dei o nome aqui nos episódios, mas acredito que seja esse, né, que seria o tal do fungo identificado. Só que ele entra em desespero nesse momento, porque como é que eles vão tirar o Cordyceps, né? Acho que esse que seria o termo correto. Como é que eles vão tirar do corpo dela se ele se aloja no cérebro? Pô, vamos matar a menina, cara, pra tentar buscar uma cura. A Marlene sabe que é isso, por isso que ela tá tão desconfortável conversando com o Joey. Mas, pô, cara, de boa. Aqui a gente entende o ponto de vista de cada um, né? Eles realmente acreditam que existe uma forma de cura e que essa é a possibilidade. Cara, é uma vida por todas as vidas, então eles vão querer fazer. E a gente vê pelo outro ponto de vista que também tem o outro ponto do Joey. Ele não se interessa, ainda mais agora que ele encontrou a nova filha dele. É a substituta da Sarah, claramente. No coração dele, nas emoções, no pensamento, não tem como. Então ele é escoltado pelos vagalumes para fora, que eles vão deixar ele em determinado lugar, em segurança, para ele cumprir a missão deles de levar até eles. Aí daqui o Joey vira o Rambo. O Joey vira o Joey dos jogos. Então, pelo que todo mundo fala, o Joey é brabíssimo nos jogos, e aqui a gente viu um Joey brabíssimo. No último episódio a gente viu um lampejo do Joey, da forma que ele capturou os 3 caras. Matou um, capturou outro, torturou outro, matou depois consequentemente os 3. Aqui a gente vê o Joey é uma máquina de combate. Ele consegue matar os caras que estavam escutando ele. Pega a arma e vai passando geral. Geral. Ele sai matando todo mundo no hospital. Todos os vagalumes. Atirando, trocando tiro. A sequência de ação aqui é a sequência que a gente não viu em momento algum em todos esses episódios. O Joey aqui, ele assumiu o manto do Joey dos jogos. E foi passando fogo em todo mundo. Teve um cara que entrou na frente dele
que o cara se rendeu, ele não quis saber, matou o cara assim mesmo. E seguiu à frente, tá? Então, tipo assim, aqui foi com faca nos dentes, sangue nos olhos, e foi embora. Até que ele chega no pessoal que tá pra fazer a cirurgia nela. Ela já tava aqui dopada, né? Com anestesia. E ela encontra esse médico com as duas auxiliares. Pelo menos assim aparenta ser pela postura dos três, né? E o cara não vai deixar. Tenta avançar pra cima dele com um bisturi. O cara com esse rifle apontado pra ele. Foi fuzilado ali mesmo. As duas foram as únicas duas pessoas que ele poupou, né, que muito provavelmente foi porque eram mulheres, aparentemente não iam demonstrar nenhum tipo de ameaça, para ele ter atirado num cara desarmado já que tinha se rendido, né? E ele, por fim, vê como é que a Ellie tá e retira ela desse local. E basicamente, quando ele tá saindo do estacionamento, vem a Marlene, armada, fala que ele pode voltar atrás ainda, que ele tem que deixá-la, que ela pode ser a salvação de tudo, acabar com todo esse mal. E o Joey acaba atirando nela. Tipo, uma covarde até, porque a Marlene já tinha baixado a arma. E ele aproxima dela pra finalizar. A Marlene implora pra não ser morta. E ele fala, eu tenho que te matar, que senão você vai atrás dela. E ali se acaba. Explicando o resto do episódio, basicamente ela acorda meio grog no carro, já estão bem afastados dali. E ela pergunta o que aconteceu e ele explica, falando que os vagalumes acabaram que não precisaram dela, que tinham outras pessoas como ela, então não tinha mais esse interesse. É um papo completamente furado e assim, pô, cara, ele não acredita, ela não é burra, decididamente essa menina é inteligente. Ela não acredita. Ela fica meio assim, tipo, pô, foi isso mesmo. Depois ela pede uma confirmação, quando eles já trocaram de roupa, estão caminhando, arrumaram roupa pra ela, que eles estão bem, ela pergunta pra ele de novo. E ele jura pra ela que foi aquilo mesmo. Ela pergunta pela Marlene, ela fala que teve uma invasão no local, quase não conseguiu tirar ela de lá e todo mundo morreu. Marlene também. Então, moda de novo. Então, assim, fica nessa questão da mentira, né, no final do episódio. É aquela mentira difícil que ele teve que contar, que como é que ela ia aceitar isso, que ele matou todo mundo que estava lá, inclusive a Marlene, que não foi a pessoa que criou a Ellie, porque a Ellie foi criada na Fedra, mas foi a pessoa que apareceu primeiro para ela como uma presença feminina antes das Tess, né? Como uma presença realmente de tipo, vou cuidar de você. Cuidar daquela loucura dos primeiros episódios dela estar presa lá naquele local. Mas quando ela chega para ela e revela tudo, existe uma mudança de postura entre as duas. Por fim, o Joey teve que contar essa mentira. Então, agora a gente chega naquele momento que a gente vai comentar sobre a série. Eu não vou fazer uma gravação só para falar o que eu achei da série. Então eu vou dar aqui uns pormenores. Eu já pincelei os episódios. Então vamos falar sobre a série no geral. The Last of Us vale a pena ou não vale a pena ser visto? Na minha opinião, vale a pena ser visto. Vale a pena ser visto porque muitas séries têm altos e baixos e foi assim com The Last of Us. Pra mim, assim, os dois primeiros episódios, eles foram aqueles dois primeiros episódios para estabelecer o público deles. Isso foi claro, evidente. Você vê que são dois episódios diferenciados. O primeiro, então, é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. O primeiro episódio é muito bom. O primeiro episódio é um episódio piloto. Às vezes você pega uma série que o episódio piloto é ruim, mas a série é boa. Então você tem dificuldade de acreditar. Você tem que ficar no boca a boca do que as pessoas estão dizendo para você tomar coragem e retomar a série. E você descobre que realmente o episódio piloto foi ruim. Acontece. E também acontece o contrário, do episódio piloto ser maravilhoso e a série ser uma porcaria. Acontece também. Final, então, não acontece. Não é o caso do The Last of Us. The Last of Us ele teve altos e baixos. Pra mim teve dois episódios muito bons, iniciais. Prenderam muito o público. Eu tava muito empolgado. A minha empolgação ela caiu muito no episódio 3 e episódio 4. Demais, radicalmente. Pois se a galera quiser rever aí os comentários sobre os episódios, estejam à vontade. Falei sobre cada um deles. Minha opinião, sem contornar, sem que querer ser legal. Minha voz realmente tá sumindo. Sem querer parecer legal pra maioria. Meu objetivo não era esse, era dar minha opinião, sem dúvida nenhuma. O quinto episódio pra mim foi aquele que levantou a série de novo. A entrada dos personagens, o Sam e o Henry. Eu nem lembro o nome daquela mulher, porque eu achei
Meu Deus, Catherine, né? Acho que era Catherine. Eu achei o episódio dela muito ruim, comentei muito nesse episódio sobre isso, mas pô, cara, os caras brilharam. O Sam e o Henry brilharam. O Sam mandou muito bem o menino, né? E teve aquele final trágico do episódio, né? Muito trágico. Foi o episódio mais triste de todos, pra mim, na minha opinião. Não foi mais impactante, entende? É diferente de ser triste. Pra mim, esse foi o mais triste de todos. A gente teve um episódio 6 ali, mais ou menos, já diminuiu de novo. A gente teve um episódio 7 que, pra mim, teve o mesmo problema do 3. Por causa da relação sexual. Nada a ver, gente, nada a ver. Eu só acho que quando você dedica um episódio inteiro a um flashback, meu Deus, é cansativo demais. Eu me sinto realmente. Realmente vou ficar sem voz, tá? Eu me sinto realmente vendo aqueles animes que são legais e tem aquele período extremamente chato, acho que é feeling que eles falam, que toma um tempo enorme, uma história que não tem a ver com a história principal. Então eu sempre achei isso muito, muito chato, muito sacal mesmo. Então é o sentimento que eu tive nesses dois episódios. O segundo episódio, no caso o 7, foi muito mais importante do que o 3, né? Porque envolvia diretamente a Ellie, que é um dos protagonistas. Era necessário contar sobre esse passado dela. O que aconteceu com essa menina até chegar aí. Eu achei legal porque a gente viu isso no primeiro episódio com o Joey, né? Eu queria também ver da Ellie. Só que eu acho que não precisava ser o episódio inteiro, 50 minutos dedicado a isso. Não foi 100%, pô, 99% pra mim é 100%. Por fim, veio um episódio 8, brabíssimo, um dos meus favoritos. Apesar da polêmica ali, que claramente a ideologia é uma coisa chata nessa série, mesmo muito chata. Muito chato, cara, porque eu já falei isso no episódio passado, deu tempo que eu não fiz esse paralelo. Então, como eu estou comentando sobre a série toda, eu vou falar rapidamente sobre isso. Se quiser ver um pouco mais detalhado, volta lá e vê no episódio anterior que eu gravei sobre o 8. Esse paralelo entre católicos e comunistas eu achei bizarro, desnecessário, de verdade. Porque tal, católicos não, né? Cristãos e comunistas. Eu não entendo, não faz sentido. Não era necessário trazer isso para a obra, de verdade. Eu acho que ideologia, pensamentos da direção, de quem está por trás das coisas, deveria ficar com essas pessoas. Ele não precisa ficar empurrando os garganta abaixo das pessoas. Eu acho desnecessário. A obra não merecia isso. Mas, por fim, a segunda ainda teve aquela questão toda, né, que foi dos cristãos, de ter um líder fanático que ele pode fazer com o grupo. Esse foi o ponto que eu achei legal do episódio, explorar dessa forma. Só que como já teve aquele outro anterior falando sobre o comunismo, do jeito que foi totalmente fora de contexto colocado, eu não estou nem falando pelas ideias do comunismo, não, estou falando pela fora de contexto inexplicável do diálogo que foi. Foi muito ruim esse diálogo. Então, não tinha nada a ver com o episódio. Mas quiseram empurrar aquilo ali, então você vê que é ideologia. Por fim, a gente chega aqui no episódio 9, a gente vê o Joey sendo Joey, e a gente imaginava que ia dar ruim. A gente imaginava que ia dar merda, não tem como. Não ia ter um final perfeito. Opa, cheguei no ponto final, recebi aqui o meu prêmio e a Ellie salvou o mundo e acabou a série. Acabou a sequência do jogo. Não faz sentido, tinha acontecido uma coisa ruim. Então, isso já era esperado. Eu não imaginei que os vagalumes iam, sei lá, querer matá-la pra pegar um negócio. Não imaginei porque eu não joguei o jogo. Mais uma vez eu digo. Acompanhei essa série junto com vocês. Então, assim, foi um final bom. Ele fez o necessário mentindo pra ela. Deixou esse gancho pra segunda temporada. Eu não joguei os jogos, então não sei o que vai acontecer mesmo. Não sabia nem que ia acontecer isso no final da temporada. Então foi legal assistir, ver esse desenrolar todo do final do episódio. Pra mim foi tudo vendo na hora, porque eu não tinha jogado o jogo e nem tinha visto nenhum spoiler em lugar nenhum. Eu tento evitar isso o máximo possível. Tem coisa que foge da gente, mas se eu conseguir fugir, que bom. Então, cara, a gente tá encerrando aqui, falando sobre The Last of Us. Agora a gente aguarda a segunda temporada. Eu aguardo ansiosamente mesmo, porque eu acho que valeu a pena, apesar dos pontos negativos. Então a gente fica nisso, gente. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, comenta. Discordou de alguma coisa que eu disse aqui? Comenta. Concordou com o que eu disse aqui? Bota pra fora, comenta. Sempre será bem-vindo. Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, incentiva a gente pra gente continuar nessa jornada, nessa caminhada aí. A gente agora deve dar uma paradinha de série
A gente deve voltar a falar um pouco mais de Magic. A gente vem trabalhando isso no Instagram, segue a gente lá também. A gente sempre deixa o link aqui do Instagram no final do vídeo. E acompanhe a gente nas redes. Gente, um abraço e até a próxima. Fui.